Senhor. Eu já coloquei para gravar, porque para não esquecer, e a gente já está aqui com 8 minutos, mas pode ser que chegue alguém aí no tempo, mas enquanto não chega, você tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, alguma coisa que você gostaria de falar, perguntar? Vamos aproveitar esse momento, então, que é mais fácil, né? Só tá você aí, fica mais fácil para a gente conversar. Então, eu estava vendo aqui no YouTube aquele pessoal que faz o curso do Livro dos Espíritos, e eu vi acho que na questão 131 e 132, que fala da encarnação. E me parece que tem uma diferença de encarnação e reencarnação. Eu não entendi muito bem, você pode me dizer alguma coisa sobre isso? Porque eu entendo muito bem o que é reencarnação, mas ali na hora que fala de encarnação, eu fiquei em dúvida. Por que encarnação? Letícia, vamos lá então, vamos conversar enquanto o Fred vai tentando resolver a questão dele lá. Você falou assim, olha, eles falam de encarnação e a gente aprende sobre reencarnação. Vamos começar falando o seguinte: quando você olha para a palavra reencarnação, quer dizer que é a mesma coisa, é encarnação outra vez. Isso é fácil de entender. O que acontece é que quando a gente fala, por exemplo, de um espírito, vamos pensar em Jesus, vou dar um exemplo. Quando você fala em Jesus, pelo conhecimento espírita que nós temos, nós não falamos que Jesus reencarnou na Terra. Nós falamos que Jesus encarnou na Terra. Por quê? Porque ele não é um espírito da Terra. Ele é um espírito que veio a ordem de Deus, um espírito que já era um espírito crístico, né, da ordem dos Cristos, a ordem de Deus, para o processo de construção do planeta, desde 4, 5 bilhões de anos atrás. Então, ele já era um espírito perfeito, né? Então, o que acontece? Quando ele veio e encarnou aqui, ele não reencarnou, ele encarnou. Pode ser que tenha outros espíritos que só encarnaram porque não era da Terra e encarnaram aqui uma vez e depois não encarnou mais. Pode ser que tenha sim. Mas o processo de encarnação na Terra, você pode dizer também de espíritos primários. Aqueles espíritos que fizeram a sua primeira encarnação na Terra. Não era reencarnação, era encarnação na Terra. Então não é reencarnação. Mas os espíritos primários, quando desencarnam, voltam, aí já é reencarnação. Essa é a coisa simples. Eu não sei se lá na leitura sua apareceu uma outra dúvida além disso, ou tem alguma coisa que você queria entender melhor. Na verdade, foi isso mesmo que eu entendi que você está falando aí. Mas acontece que na hora que você vai ver as explicações mais detalhadas, ele fala, por exemplo, aí que foi que me pegou. Só um minuto. Ele fala, por exemplo, que eles têm que passarem por provas e expiações, mas se é primário, foi aí mesmo que me pegou, mas se é primário e se é algum espírito que vem por missão, né, de outros planetas, ele seria uma encarnação também, não é isso? Isso, você entendeu certo. Pensa assim, espírito primário, são aqueles primeiros, a primeira encarnação na Terra. Aqueles espíritos lá, vamos pensar, lá da pré-história, daquela época assim, bastante remota, que encarnou pela primeira vez como um espírito de um ser humano na Terra. É uma encarnação. Depois ele vira reencarnação porque eles reencarnam, não é? Eles vêm primeiro como prova, depois expiação. Agora, os espíritos muito evoluídos, que vêm numa missão e que nunca encarnaram na Terra, também não é reencarnação, é uma encarnação. Então, você tem os dois extremos. O espírito é primário, encarnou aqui na Terra pela primeira vez aqui, não quer dizer que encarnaram em outros planetas, também tem isso, tá? Mesmo sendo primário. Segundo o próprio André Luiz, existe um estágio intermediário entre o animal evoluído e o ser humano, e que muitas das vezes esse processo intermediário não acontece na Terra, acontece em outros planetas. Então vamos pensar uma coisa simples. Então tem os animais e eles chegam no topo da cadeia de animais irracionais e vão passar para um racional, mas tem um intermediário entre os dois.
Esse intermédio, segundo André Luiz nos fala, e até o Emmanuel, naquele livro A Caminho da Luz, ocorre em planetas preparados para isso. Então, quando esse espírito vem encarnar, Tá. quando ele vem encarnar na Terra, é a primeira encarnação dele aqui. Então, é uma encarnação. Mas quando ele encarna aqui, ele vai reencarnar centenas, milhares de vezes. Agora, aqueles que são evoluídos, que não pertenciam à Terra, e vêm aqui por uma missão de um outro planeta, ou um próprio Cristo, aí também é uma encarnação. Se eles encarnam e desencarnam e voltam aqui novamente, aí é reencarnação. Né? Mas não tem nenhuma diferença. A diferença é o processo como ocorre. A maneira como ocorre uma encarnação de um Cristo aqui, a maneira como ocorre a encarnação de um espírito missionário aqui, a maneira como ocorre a encarnação dos primórdios, são diferentes, são coisas diferentes, não é a mesma maneira, porque um espírito, quando encarna, ele precisa pegar a matéria que está naquele planeta onde ele vai encarnar, mesmo sendo muito evoluído. Então, pensa num Jesus, num Cristo, para ele encarnar aqui, teve que ter uma preparação enorme. Por quê? Porque ele teve que pegar o que tinha de melhor de matéria no planeta, mas mesmo assim, para ele, era uma coisa muito inferior ainda. Acho que não ficou claro, não. Deixa eu falar para você aonde que está me pegando. Isso. Essa parte aí, eu compreendi bem. Eu só não compreendi por que eles têm que estar passando por provações e expiações. Porque se eles estão pela primeira vez encarnando, eles não teriam a bagagem limpa. Eu não vou falar dos missionários, eu vou falar só daquele pessoal que saiu desse planeta de preparação. Ok. Tá? Vamos falar do animal humanal, né? Para racional. Então, vamos falar isso. só desse. Ok. Por que eles têm que estar pagando alguma coisa, sendo cobrado de alguma coisa? Se eles estão vindo assim, eu acredito que a bagagem deles esteja vazia. Eles estão fazendo tudo por agora. Então, aí nós temos que falar um pouco da questão das dores, dos sofrimentos. Elas ocorrem por várias circunstâncias. Elas ocorrem por prova, por expiação ou por missão. Então, por exemplo, o Cristo sofreu aqui. Vamos pensar no Cristo. Ele sofreu, ele foi humilhado, foi crucificado, né? E tudo isso. Isso foi o quê? Foi uma prova? Não. Foi expiação? Não. Foi uma missão. Agora vamos pensar em nós que reencarnamos. Por que nós reencarnamos? Porque nós temos provas e expiação. Na maioria das vezes, expiação, mas também provas. E aqueles espíritos que são primários, que encarnam pela primeira, ou segunda, ou terceira vez, o homem da caverna, aquilo tudo, eles sofrem? Sofrem. Por quê? Porque eles sofrem por doenças que tem no planeta, é corpo físico. Eles sofrem porque são mordidos por animais, só sofrem por tudo isso. Mas são provas. Não é expiação. Ele não está expiando, ele está sendo provado. Ah, tá. Tá certo? Entendi. Pegou. Tá certo. Fechou. Certinho. Tá Muito bom. obrigada, viu? Ok. Alguma coisa que você quer colocar, Fred, para a gente aproveitar esses minutinhos que tem aqui? Não, eu só entrei mesmo para participar pela primeira vez da reunião um pouco mais adiantado, Sim. né? Mas como eu peguei a questão já em andamento, né, eu achei muito pertinente a sua explicação para ela, tudo. Eu não tenho muita coisa para colocar, não. Mas depois as minhas dúvidas, quando eu puder entrar nesse horário, eu vou procurar trazer. Tá certo. Ok. Aproveitando para falar com o Fred, com a Letícia e com a Luciana, eu não sei se vocês viram, assistiram o vídeo que nós deixamos de sugestão para vocês assistirem sobre questões que a gente, na palestra do Jorge Elahá, que ele vem colocando sobre questões que vem falando desde de tempos remotos, grandes espíritos que passaram por aqui, por nós,
até chegar no Espiritismo, na codificação da doutrina espírita. Muito interessante. E bateu tudo com tudo que nós temos estudados. Vocês chegaram a assistir? Você passou, não Eu passou? vi, eu assisti, viu? Você viu que interessante, Letícia? Que ele começa... Muito, muito legal. Acho que eu vi até 2 vezes. Eu também assisti 2 ou 3 vezes. É bom que ele começa falando desde lá de Sócrates, fala... Não, É, não fala lá desde da Índia, né? Do Bhagavad Gita. Gavita. Bhagavad Gita. Isso. Ele vem falando, né? E aí ele faz uma comparação achei muito interessante. Se tivesse no jardim Jesus, e esses outros espíritos que passaram por aqui, e coloca também o Kardec, né, que todo mundo, que eles iriam falar, nossa, eu também penso assim como você, né? Então, quer dizer, essas coisas que são imutáveis, né? Que não mudam, né? Que são eternas, né? São faladas sempre, né? Épocas e culturas diferentes são colocadas, né? Às vezes com a semântica diferente, mas o assunto é o mesmo. Muito interessante. De novo. A gente está chegando aqui na hora, mas só em cima do comentário da Grace, realmente esse vídeo vale a pena, é maravilhoso. E uma coisa que eu achei interessante, que tem hora que ele fala assim, olha, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, até marquei o número dela, tal, tá aqui a pergunta. Agora vamos responder. Não vou responder pelo Livro dos Espíritos, vou responder lá pelo Bhagavad Gita. Aí ele vai lá e pega o conceito. É igualzinho do Espiritismo. Ele quer mostrar... Ele pega do Buda também, né? Ele quer mostrar, assim, que é, com palavras diferentes, culturas, claro, diferentes, está se falando de coisas espirituais eternas. Então, é muito, muito, a essência é a mesma, né? Eu Coisas tive a oportunidade, eu atemporais. passei, Exatamente, é isso mesmo. viu, Grace? Eu passei esse vídeo para minha irmã, que é espírita e mora nos Estados Unidos, e passei esse vídeo também para uma amiga de colégio minha, de 40 anos de formado, que a gente está fazendo agora, que eu achei extremamente interessante. Ele tem uma capacidade assim, de elucidar as coisas muito boa, né? Ele é um excelente Comunicação, palestrante, né? né? A comunicação dele é excelente. É muito didático, ele é muito didático. Isso aí fica como uma comprovação tipo universal, né, em épocas diferentes, é que as coisas que são atemporais, coisas do espírito, né, foi falado lá atrás, falado em várias épocas diferentes, e nós estamos aqui estudando, né, e comprovando a veracidade das informações, né? Não é nada de moda, de época, de temporal ali, né? Realmente, as coisas que são atemporais são... Dá licença um pouquinho. Deixa eu falar uma coisinha, dá licença. Parecidíssima com essa palestra do Jorge, eu não lembro do nome do palestrante, mas eu lembro da chamada, que é Matrix, a caverna de Platão, sabe? Sim, Ele sim. fala, e aí ele vem desenvolvendo um assunto aí dentro do Matrix e da caverna do Platão, fazendo mais ou menos uma relação entre os dois, mas ele vai lá bem, bem, bem lá no passado, sabe? É muito interessante também, viu? É muito interessante. Acho que é mais de 1 hora a palestra dele. Mas eu vi logo depois que eu vi do Jorge, daí eu voltei no Jorge para ver de novo. Falei, nossa, tem mesmo bastante relação. Inclusive, ele traz uma passagem da Gênesis, da Bíblia, e numa possível, né, o pessoal fala assim, que existe uma possibilidade de ter sido copiada, sabe? De pessoas lá bem, bem antes da Bíblia, que foi escrita 100 anos depois da morte, 150, né?
150 anos depois, e depois ele vai chegando na parte de espiritismo. Achei muito interessante. Eu vou ver se eu pego o link para passar para vocês. Se, por favor, faça isso. Gente, nós estamos chegando na nossa hora. A gente precisa fazer a nossa prece para iniciar, né, a nossa aula número 24. E a gente está mais ou menos dentro do nosso cronograma, que é o nosso cronograma de todo ano para a gente cumprir as nossas atividades. Então, a gente vai fazer a prece e convidar alguém que queira fazer a prece para nós, para a gente começar. Fique à vontade. Ô, Fred. Obrigada. Agradeço. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa aula de segunda-feira, ao nosso estudo da doutrina espírita. Aproveitar esse momento e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecer por mais essa oportunidade que nos é dada de crescimento espiritual, de estudo, e que possamos ter a companhia dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos do plano superior, que eles nos incluam, nos iluminem, mudem o nosso padrão de vibração, para que a gente possa estar atento aos ensinamentos que Cristo, nosso irmão, nosso grande mestre, nosso grande psicólogo, nosso grande guia, também nos auxilie nesse momento. Rogamos a todos aqueles que estão em situação de dificuldade, aos doentes que estão encarceradas, todos aqueles espíritos que passam por grandes dificuldades, estando encarnados ou desencarnados, que recebam a proteção, que recebam o auxílio da nossa Mãe Santíssima e de todos aqueles que trabalham junto com ela. Que nosso estudo seja proveitoso e que tenhamos uma boa aula essa noite. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fred. Boa noite para todos que chegaram Boa aí. Boa noite a todos que chegaram. Então, a gente, antes de começar, a gente terminou os minutos iniciais, né? Estamos começando a aula agora. A Grace começou a contar a história. Eu falei, não, pera, conta essa história do começo para o início da aula, que vai ser muito boa como inspiração para nós. Então, ela vai contar para a gente aqui. Deixa eu colocar no centro aqui. Boa noite, pessoal. Depois de uma semana sem vê-los, realmente a gente sente falta. Segunda-feira nós comentávamos, nosso dia parece que está longo, não acaba, né? Assim, porque não tivemos o nosso momento. Então, mas se fez necessário uma pausazinha. O Newton, no primeiro professor, o Newton, que vocês já estudaram com ele deu 2 semanas, nós optamos por uma semana de intervalo. Bem, gente, o seguinte, então, um prazer revê-los novamente, e eu estava comentando, amanhã, inclusive a Vanessa, parece que eu já a vi ali, amanhã será assunto que nós estaremos retornando, nós retornaremos também amanhã na gestante, então vai ser assunto nosso de primeiro dia também. É uma palestra muito interessante, curtinha, não é longa, mas que aborda sobre o seguinte, o tema da palestra é dos trabalhadores, né, de uma casa espírita, né, e a palestrante começa falando sobre os discípulos de Jesus, as pessoas que querem seguir, que querem ter compromisso, consequentemente, que, vejam só, nós estamos aqui, compromisso é com quem que nós temos, em primeiro lugar. Ninguém aqui, a gente não recebe nada, nem tem que pagar nada por estar aqui. E o compromisso é o único, exclusivo nosso com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, né? Nós estamos aqui em busca de conhecimento, de melhoras, né? E aí acontece o seguinte, a historinha, né?
nós vamos falar sobre compromissos, sobre o voluntariado, né? E a história começa com um senhor, um homem, né? Ele sabe que Jesus ia passar por determinado local, e aí ele vai se aproximar de Jesus, falando, nossa, ele é famoso, ele está fazendo maior sucesso, né? Jesus estava fazendo. E aí ele se aproxima de Jesus e fala, mestre, eu gostaria muito eu admiro muito o seu trabalho, tenho acompanhado, eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas depois é estímulo, estou dando um spoiler para vocês se sentirem estimulados a assistir. Aí fala, olha, eu gostaria muito de acompanhá-lo, de andar ao seu lado. Aí Jesus falou, tudo bem. Então, aí Jesus vira para ele, né, fala assim, ótimo, mas você quer o quê? Você quer ser meu discípulo de perto ou de longe? Aí ele fala, claro que eu quero ser de perto, quero andar ao seu lado, quero seguir todos os seus ensinamentos e tudo mais, né? Aí Jesus fala, muito bem, então, já que você quer ser meu discípulo de perto, vamos lá. Aí ele começa a enumerar as responsabilidades, o que é ser um discípulo de perto, né? E mostra também o de longe, como é que é, né? E, então, é muito interessante que, à medida que ele vai falando, a gente veste a carapuça, né? Que ele vai falando, olha, o discípulo de perto tem que ser assim, 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 o de longe é assim, assim, assim. Gente, mas é muito bom que a gente se sente, particularmente, né, estou falando a minha percepção, a gente se sente compromissado, a gente reflete sobre as nossas atitudes, sobre os nossos compromissos que nós assumimos e o que nós estamos fazendo. Nós diante de nós mesmos e diante de Jesus. Vou mandar para vocês e vale a pena. Amanhã é assunto de estudo, vai ser assunto de estudar a evangelização dos trabalhadores da gestante, e vou mandar para vocês também. Tá bom, gente? Vale muito a pena. Tá só o finalzinho. Depois que Jesus relata tudo, o que é ser finalzinho é importante. O que é ser um discípulo de perto, aí ele vira para Jesus, aí Jesus pergunta, e aí, você vai querer mesmo me acompanhar? Aí ele fala, claro que sim, tudo que o senhor fala, parece até o Rolando Lero, aquele personagem do Chico Anísio, né, que faz aquele amado mestre, né? Então ele fala, é claro que sim, eu quero muito, eu concordo com tudo. Aí falou, olha, senhor, eu só vou, em primeiro lugar, eu vou ali no templo para fazer um agradecimento no templo lá próximo, dentro de 1 hora eu volto. E até hoje, ele nunca mais voltou. Na verdade, né, ele não tinha como, né? Ficou sem graça ali, né? Que ele fez tanto aquele estardalhaço, né? E ele pediu 1 hora para ir lá agradecer pela oportunidade de ter conhecido Cristo, né? E deve estar lá pensando até hoje se ele vai encarar a responsabilidade de ser discípulo de perto ou não. Vou mandar o link para vocês. Vale a pena a gente ver que a gente se compromete com a gente mesmo. Então, gente, mais uma vez, bom retorno a todos e vamos dar continuidade. Nossa. É isso, boa noite para todo mundo que chegou depois aí, né? A gente fez aí alguns minutos de conversação bastante interessante no início e a gente vai dar seguimento então aqui à aula número 24, mandei material para vocês por e-mail, mandei a mensagem, então vamos lá. A nossa aula de hoje, aliás, a aula passada, nós nós iniciamos a falar com vocês sobre civilização. Dei uma notícia para vocês sobre civilização, cheguei a mostrar a vocês a pirâmide de civilização, expliquei as 4 bases, está tudo lá na aula gravada, e a gente vai dar alguns exemplos de civilização, mas provavelmente eu não sei se a gente vai conseguir entrar nisso hoje, porque eu vou fazer um adendo. O que é um adendo? Eu vou fazer trazer um assunto para nós aqui que é importante, porque ele tem a ver com um assunto específico que nós estamos falando, que é a lei de progresso.
Essa lei de progresso é uma lei que a gente precisa estudar bastante. Por quê? Porque ela é exatamente a coisa mais importante no nosso processo de evolução. Compreender que existe uma lei de progresso, compreender que impactos tem isso, quais os impactos dessa lei, como funciona, como não funciona, isso é fundamental. E existem coisas que estão relacionadas à lei de progresso que muitas pessoas não compreendem, e eu vou dizer muitas pessoas espíritas que estudam, que não estudam principalmente, mas algumas pessoas têm dúvida e se questionam, né? E isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do esquecimento, né? Do processo de esquecimento que a gente tem, mas não do processo em si, a prática do processo, mas o porquê, né? O porquê disso e por que a gente tem tanta dúvida. Antes da gente entrar aqui no material, é importante compreender uma coisa. A gente sabe, dentro do Espiritismo, e eu vou falar só do principal, que a gente é um espírito que tem um corpo espiritual ou perispírito e que tem um corpo, quando encarnado, né, no mundo material, um corpo físico. Então, isso é básico, lá do básico 1, todo mundo já conhece, e a gente, com o passar do tempo, vai conhecendo um pouco mais as sutilezas disso. E por mais que a gente estude toda a doutrina espírita e mais, a gente não vai conhecer todas as sutilezas, porque tem coisas que só vamos aprender depois de muito tempo. Lá no mundo espiritual aprende um pouco, quando a gente evoluir, é que as coisas se abrem com mais claridade. Ou seja, as verdades se abrem para aquele que busca e que está preparado para isso. Mas vamos lá. Então, eu queria fazer com vocês aqui uma analogia. Vamos pensar numa analogia assim. Imagina que nós temos um computador, e esse computador ele tem uma capacidade, né? Uma capacidade de memória. É uma analogia só. Então, imagina que você tem um computador e ele tem uma capacidade. A capacidade dele é de 100. Não importa o que, é de 100. Mais que 100 ele não suporta, ele não aceita os dados. Então, vamos pensar que esse computador ele é o nosso corpo físico. Tá bom? Nosso corpo físico, o cérebro, todo o processo do corpo, como ele é muito denso, ele tem especificações de coisas que ele pode e coisas que não pode. Por exemplo, a nossa visão alcança uma determinada condição de luz, né, de cores, e fora desse espectro não consegue, com raras exceções. Então, o que nós estamos colocando assim? Estamos fazendo uma analogia. Pensa num computador que tem uma capacidade de memória. Esquece esse negócio de RAM, de hardware, esquece isso para não dar confusão. Ele tem uma capacidade de memória. E o computador é a coisa mais física que tem. É o nosso corpo. Então, o nosso corpo tem uma capacidade, ele consegue enxergar um determinado limite, ele consegue ouvir decibéis, o cachorro ouve mais. Então, tem todos esses limites que são naturalmente, de acordo com as leis, acoplado ao corpo físico daqueles que vão encarnar. E é assim que tem que ser, por várias razões, não vamos entrar no mérito aqui. Tá bom. Na medida em que você... Agora, o seu espírito não. O seu espírito tem capacidades muito diferentes disso. Mas ele vai usar um corpo espiritual para se comunicar com o corpo físico. Olha como a coisa é. O que significa isso? Significa que o seu corpo espiritual, o seu perispírito, tem outras competências, tem mais potência, tem mais capacidade de memória, tem mais capacidade de enxergar, mais capacidade de ouvir, e isso vocês estudam no básico 1, eu acho. Mas nos livros do André Luiz a gente escuta isso claramente, tá? Ok. Então pensa assim, um corpo físico, o computador, tem uma capacidade limitada X. O perispírito, ou seja, aquele que está por trás, que é o software, vamos dizer assim, tem uma capacidade maior, tá? Então, isso é o que acontece. E o espírito, muito maior. Mas acontece que o perispírito, para falar com essa capacidade do computador que é limitada, ele precisa de quê? De um intermediário, porque eles se chocam, não conseguem. São linguagem diferente. Eles têm linguagem diferente e não dá, né? Então, ele usa um intermediário. O que é o intermediário? É o binário. Eu não vou entrar no mérito técnico aqui que dá confusão para as pessoas, mas ele usa um intermediário. Tá bom. Então vamos pensar. Você está lá no mundo espiritual, que na verdade é o mundo do desencarnado, as pessoas falam espiritual, eu gosto mais de falar dos desencarnados. O que é que você tem lá? Você, espírito, e um corpo
E esse corpo é o corpo espiritual, que ele é denso para o espírito ainda, mas ele é menos denso que o corpo físico. Então, o que está acontecendo lá com você? Você tem uma visão mais dilatada, você enxerga diferente, seus pensamentos têm mais força, a sua audição é diferente, é tudo diferente, é muito mais amplo. Se você tiver um nível espiritual razoável, senão não adianta, senão você fica materializado do mesmo jeito, tá? Tá bom. Ok. Então, vamos pensar. Você precisa do perispírito porque o espírito vai descarregar nele o quê? Tudo aquilo que não é para a evolução espiritual. Ele descarrega e segura ali. Então, vocês já estudaram que no perispírito fica registrado o quê? Todas as doenças, tudo que você causar de mal ao seu corpo físico fica também registrado no perispírito. Então, por quê? Porque tem que registrar em alguma coisa material. Não dá para registrar isso no espírito, porque ninguém nem sabe o que é um espírito. Isso a doutrina espírita não fala, é uma chama. Então, não dá para registrar ali. Ou seja, é como se fosse assim, ó, tudo que é material fica lá no corpo físico. Você morreu? Acabou, deteriorou. Ah, mas as coisas que são importantes, o perispírito carrega com ele, registrado e marcado. Ah, tá bom. E você vai viver no mundo espiritual, no desencarnado, com um corpo. Ele é necessário para ter todos esses registros, né? E aí o que acontece? Aí o espírito percebe essas coisas e fala: ó, isso aqui vem, isso aqui vai, isso aqui vem, isso aqui vai. Ou seja, é tudo que melhora a minha evolução, é tudo que traz entendimento, crescimento espiritual, o espírito aprende com aquilo e registra, aquilo está guardado. É a essência. A essência foi registrada. Ah, é tudo coisa só intelectual, tal, fica no perispírito, é registrado e depois você usa na próxima vida. E as doenças? Está registrado no perispírito, vai descarregar no corpo físico. Ah, então que interessante. Então vamos lá, estamos falando de esquecimento, porque a gente esquece. Vamos contar essa historinha para depois entrar no material. Então você encarnou. Você encarnou. Quando você encarna, tudo que você tem no seu espírito a nível de crescimento que você aprendeu durante todas as encarnações, o seu corpo não sustenta. Ele não consegue. Vamos falar de memória, que é mais fácil? Esquece. A capacidade de memória de um espírito é de uma potência enorme. Todas as vidas, tudo que é importante, esquece. A sua memória do RAM do seu computador é fraca. Ele não comporta, é muita informação. Opa! E o seu perispírito comporta? Não tudo. Uma boa parte está ali, está registrado no campo mental. Já falamos da diferença do campo mental e de perispírito. Está ali registrado. Mas quando você encarnar, mesmo o seu perispírito não vai descarregar tudo no seu corpo físico, porque a sua memória é pequena. Ocupa 100, lembra que eu falei de 100? Vamos imaginar que o perispírito é 1000 e o espírito é infinito. Então imagina a diferença. Então você encarna, o que acontece? Olha, quais são as coisas que são importantes nessa encarnação para esse ser? Coloca lá na memória, vai lá e encaixa lá. Ó, mas já estourou o espaço. Já estourou o espaço, então é só isso. É só isso que vai. Então você vai lembrar de quê? Quase nada da vida espiritual, porque não pode, é muita informação. Então eles fazem assim, tá bom, mas como é que ele vai evoluir se ele não lembrar das coisas que aconteceram? Eu falo, não, lembrar das coisas que aconteceram, esses espíritos, nesse nível, olha, vão ligando as coisas, nesse nível é ruim, não é bom. Que nível eles estão? Ah, eles estão no nível de expiação em provas, espírito de terceira ordem, é melhor não lembrar. Porque se ele lembrar, vai ser complicado. Nasceu na família dele um filho. Olha o que acontecia antes com eles. Esse pai não vai gostar desse filho. Vai criar um problema. Esse irmão não vai dar. Sabe essas coisas, histórias que a gente escuta? É isso? Não, então não tem que lembrar disso. Ah, mas eles vão ter uma certa. Vai. Porque ele não vai lembrar de todos os enredos, todo o enredo, todos os acontecimentos, porque nem cabe na memória, não pode. Imagina você lembrar de tudo que você não cabe, você não suporta, o seu corpo físico, o seu cérebro não suporta, e você não viveria, você morreria muito rápido, porque você não ia suportar isso. Ah, imagina uma criança lembrando de coisa, meu Deus, né? Imagina você tendo que empregar um funcionário que você sabe que ele foi ladrão e te roubou a vida, muitas vidas passadas, você vai empregar como? Né? Aí você tá lá com seu filhinho, você olha para ele e fala, meu Deus, olha que maldade que ele fez com a mãe, fez com a irmã, e agora? Então, a bondade divina, olha,
Naquele corpo espiritual cabe mais coisa, mas é restrito para um determinado nível de seres, que não somos nós. Então, eles vão lembrar de quê? Quando ele desencarnar, ele vai lembrar de quê? Da vida anterior. E o que foi que aconteceu na sua vida hoje aqui que vai virar a vida anterior? Você desenvolveu uma personalidade, não é verdade? Não é isso que a gente faz? A gente desenvolve uma personalidade que, inclusive, numa vida pode mudar, dependendo do seu nível de aprendizado e da sua perseverança. Mas, em geral, vamos pensar que não muda, só para a gente entender a lógica, tá? Vamos pensar que não muda. Você desenvolve uma personalidade. O que é isso? Um modo de ser, um modo de se relacionar, com as suas dificuldades, com seus vícios, com as suas tentativas, tudo isso é a sua personalidade. Você desencarnou. O que vai para lá no mundo espiritual? O seu perispírito tem uma capacidade de memória maior. Lembra que eu falei? É muito maior. Corpo físico 100, perispírito 1000. Opa, ele pode lembrar das coisas dessa vida aqui. Perfeitamente, sem problema. E só. E já é suficiente para as tristezas e as alegrias. Ok, tá bom. E aí ele chega no mundo espiritual e fala, mas se eu reencarno, desencarno, por que eu cheguei agora na vida verdadeira e não lembrava de tudo com facilidade? Por que não? Esquece que quando você encarnou, aquilo não veio na sua memória? Que só veio aquilo que era importante para a sua evolução? Não veio na sua memória, você viveu lá em nosso lar, viveu lá, não tem nada disso, isso não importa. Então, quando você volta para lá, você não está lembrando disso também. O que vai acontecer lá? Aos poucos, você vai se adaptando, e algumas coisas vão aparecendo para você, porque vão se repetir. Agora eu estou lembrando, não da outra vida, mas provavelmente isso aqui eu já vivi, porque eu estou vendo que isso aqui faz todo sentido. Não são os enredos, são os fatos no sentido de você aprendeu ou não aprendeu, absorveu ou não absorveu. É quando a gente fala de forma e essência. O que está na essência está com você, ninguém tira, vai direto. Mas pode ser uma coisa tão grandiosa, ou tão grande a essência, de um jeito ou de outro, que você não vai lembrar de tudo, mas está lá. Ok. Aí você encarnou, e você nasce, e vocês já perceberam que muitas crianças, até uma idade, você já deve ter visto isso. Quem tem neto, quem tem filho pode prestar atenção, conviveu com criança, é muito comum. Eu já vi isso nas minhas netas. Dela falar dela na terceira pessoa. Quem já viu isso nas crianças? Ela fala dela na terceira pessoa. Então vamos imaginar que ela chama Maria. Quando ela está falando dela, ela fala Maria, como se ela estivesse falando de uma outra pessoa, porque ela ainda se sente nos dois lados um pouco. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi isso com algumas crianças, inclusive neta minha várias vezes colocou isso, né? A fulana. Mas aí eu entendo o que é isso, porque é muito criança e ainda tem um processo de adaptação. E ela nasce. E vai emergir nela o quê? Todos os processos necessários que caiba onde? Que caiba na memória dela, como um corpo físico limitado. Mas é o suficiente para uma encarnação você melhorar bastante. Tem espaço para isso, se você quiser. Mas se você evoluir muito numa encarnação que não é comum, mas vamos imaginar, o seu corpo pode abrir espaço de memórias e você começar a perceber algumas coisas. Quando você chegar no mundo espiritual, vocês lembram que nós falamos de algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que tem que ser estudadas juntas? Porque se não estudar juntas, aparenta contradição, mas não é? Quando o espírito chegar no mundo espiritual, vai lembrar de todas as suas vidas passadas. Vocês lembram disso? Que nós falamos aqui? Depois nós vimos, não é assim para os espíritos do nível... de um certo nível. Isso é para espírito evoluído. Mas por que para o espírito evoluído é diferente? Simples. É simples. Capacidade de memória. Um espírito evoluído, ele não usa um corpo denso, ele usa um corpo sutil. E o corpo sutil tem uma capacidade de expansão, de absorver coisas do passado muito maior. Então, essa pequena introdução que eu estou fazendo, eu não sei se ficou fácil ou complicado, nós vamos agora falar dela, vou mostrar aqui a apresentação, nós vamos falar dela em detalhes. Ok? Vamos lá, então? Vou compartilhar. Então, na aula passada, nós falamos um pouco, nós estamos dentro de lei de progresso, falamos um pouco de civilização e nós vamos voltar nisso depois para fechar. Tá? Nós temos algumas coisas interessantes para falar disso aqui. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho disso aqui.
vidas passadas. Por que esquecemos de vidas passadas? E não é só, não pense assim, estou encarnado, esqueci de vida passada. Não, não é só isso. Estou desencarnado, lembro da vida passada que eu tive lá, porque a minha personalidade seguiu, né? Eu sou o José, desencarnei, eu sou o José. Mas o que é? A última, porque a personalidade segue. A personalidade morre. Morre. Como? Quando você reencarna. Por quê? Quando você reencarna, você não lembra mais de você, o José, já é o Antônio, e você não vai lembrar disso. Você pode ter um relance ali, uns lapsos. Quando você desenvolver mais, e você chegar no mundo espiritual, você ser um espírito mais evoluído, é diferente. A sua potência de capacidade de absorver impactos, informações e vivências é maior, né? Então, nós não estamos falando só de quem encarna, também quem desencarna. Também não lembra de vida passada, tá? Então, vamos lá. Muito se debate acerca do espiritismo e da reencarnação. E um frequente questionamento, tanto para os leigos sobre o espiritismo, tanto quanto nas fileiras de adeptos da doutrina, é sobre a necessidade e o porquê de Deus nos conceder o esquecimento de nossa experiência em vidas passadas. Tentaremos, nesse artigo, elucidar um pouco sobre o assunto. Gente, esse assunto que eu estou trazendo, eu já falei, mas eu vou reforçar. É porque tem tudo a ver com o progresso. Porque esqueço, porque lembro que algumas pessoas colocam. Não, mas se eu lembrar seria melhor, eu teria mais capacidade de mudar, de transformar. Pode ter certeza que isso acontece em espíritos evoluídos. Porque ele vai ter muita boa lembrança e aquelas que foram más, ele já absorveu, já resolveu e ele vai ver que eram coisas de espíritos infantis. Isso está claro. No nosso caso não é assim. No nosso caso é uma bênção a gente não lembrar de vidas passadas, devido ao nosso nível evolutivo. Então, olha como a maravilha de Deus, né, naturalmente controla. Olha, esses seres são seres de uma capacidade pequena de memória, de absorção. Então, eles não podem lembrar mais do que uma vida. Então, só vai lembrar da vida atual, desencarnou, lembra da vida atual, continua, reencarnou, esquece, não lembra mais nem da vida passada, e começa de novo. Esse Aliás, é o processo. só colocando uma coisa, eu não preciso ver. Aliás, o Chico Xavier sempre falava, né, que o Chico não, Emmanuel, né, que nós não devemos nos preocupar com o que nós fomos, né, nas encarnações passadas, porque sempre a encarnação que a gente está vivendo é a melhor. Imagine, se hoje eu sou como eu sou, cheio de vícios, cheio de dificuldades, cheio ainda de mazelas, imagine o que eu fui na outra encarnação. Se esse é o meu melhor momento, então, via de regra, o Chico sempre falava, melhor você ficar quietinho. Para quê? Fica na sua. Né? Deixa quieto, como diz. Né? Deixa quieto. É isso mesmo. Bem lembrado, né? Então, vamos ver aqui. Ele vai fazer um estudozinho rápido para a gente entender alguns exemplos que eu já falei, mas a gente vai reforçar. Então, ele fala assim, para facilitar, iremos inicialmente utilizar um exemplo. Digamos que a todos fosse permitido a visualização total de suas vidas passadas. Então, vamos imaginar que fosse assim. Quantos de nós, e lembra a visualização total das vidas passadas no nível que nós estamos, né? Quantos de nós, talvez, ficaríamos envergonhados ou embaraçados perante aos erros cometidos? Gente, não precisava nem falar quantos de nós, diria assim, todos nós. Todos nós, né? Com raríssimas exceções. E se descobríssemos ter sido um tirano que ceifou muitas vidas? Ou alguém que a história nos ensinou a temer e aos atos repudiar? E a gente sabia que foi eu que fiz isso. Será que conseguiríamos todos, nós, lidar bem com o peso da responsabilidade dos nossos atos passados? Então aqui já ficou, né? O esquecimento das encarnações anteriores é o amor divino de Deus intercedendo por nós. E, ao ver o filho envergonhado de seus erros anteriores, lhe apaga o passado da mente para que esse possa ter um novo começo. Esse apaga está entre aspas, porque não é exatamente apaga, né? Sem, portanto, o peso da consciência, ali travar os passos em direção ao progresso. Seria, pois, justo para que todos nós pudéssemos tentar a cada vida, sem que nossos erros do passado nos fizessem esquecer do futuro. Bom, vamos entender.
É o amor divino que apaga, entre aspas, porque não apaga, isso fica guardado, né? Por que que fica guardado? Porque o fato, foi o fulano, foi o ciclano, ou eu matei, ou não matei, isso não importa. O que importa são as tendências, é a identificação do ser, os desejos, as vontades, né? Porque se a pessoa ela tem uma vivência em criminalidade muito forte, vícios muito fortes, coisas muito horrendas, ela quando encarna, ela não vai lembrar disso, vai ter uma educação e tudo, mas aquilo vai voltar à tona? Claro que vai, porque aquilo é necessário ser educado. Então entenda essa diferença. Porque não pode uma pessoa, pensa assim, gente, na justiça, pensa uma pessoa que fez coisas horríveis nas últimas vidas, mas horríveis, que matou, fez o diabo. Ela reencarna, foi lhe dada a oportunidade de reencarnar numa família mais equilibrada, que lhe ajuda a educação. Como pode? E o aprendizado dela, que ela tem que fazer de todos os vícios que ela adquiriu? Ela vai ter tendências, ela vai ter que lutar contra isso. A parte da reencarnação é esta, é a luta constante. Sobre isso, Kardec nos traz uma reflexão no livro O que é o Espiritismo. Esse livro eu falei com vocês lá no início do curso como uma coisa importante para entender assim de uma forma bem resumida o que é o Espiritismo. Quando, no capítulo 1, no item Esquecimento do Passado, Kardec é indagado se o homem pode aproveitar a experiência adquirida em outras vidas, visto que ao esquecer-se delas, parece estar sempre a recomeçar, no que Allan Kardec responde. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância, e por isso não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Então vamos ver o Kardec. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, quer dizer, esconde o passado do espírito, não, esconde o passado, né? Com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Né? Aqui está falando de aquisições de uma forma geral, tá, gente? Não é só coisa boa, é tudo, né? Como que foi que aconteceu? Com quem? Não, esquece isso. Como foi que aconteceu? Foi com o meu filho? Não, você não vai saber disso, porque isso não vai ajudar em nada. Gente, dá para entender que a lei divina, a vida, ela conspira, no bom sentido da palavra, para o seu bem, para o seu crescimento. As leis divinas, elas lhe dão cada nascimento um recomeço. Quantos de nós adoraria numa vida apagar da nossa memória um monte de besteira que fez? Quase todo mundo. Atual. Na vida atual. Isso não acontece. Mas Deus faz isso por nós, em cada nova vida. E nos dá ainda as tendências, as identificações a que estamos envolvidos para nos ajudar a nos entender. Nos entender. Olha o autoconhecimento que a gente fala tanto da identificação. É essa identificação, os desejos, as vontades, é isso que nos fará nos entender o que realmente nós fizemos em outras vidas. Servindo-me ainda da comparação supra, com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que eles a saibam. Quando passa para a classe seguinte, se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Olha só, ideias inatas, a identificação, os desejos, a vontade, aquilo que está lá no íntimo do ser, a ideia inata do que ele adquiriu de ciência e moralidade, mas não é só isso, o que ele adquiriu de vícios, né? Digo imoralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo, sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Gente, olha que coisa linda. Pensa numa vela que você acende, você está aprendendo, ela está iluminando. Você desencarna, ela para, você vai para o mundo espiritual, você aprende mais coisas, e quando você reencarna, acende a vela de novo da onde parou, não do começo novamente. É como se aquilo que você aprendeu é fogo, é luz.
que você adquiriu. Aquilo não apaga nunca, é eterno. Olha que coisa mais linda isso. Vamos lá. O codificador continua ainda na mesma resposta, ao fazer a seguinte colocação. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Nossa. Ou seja, se já nos causa enorme sofrimento nossos erros nesta vida e nossas más escolhas, imagina se a isso se somasse nossos erros e delitos de todas as nossas encarnações. Teríamos provavelmente inúmeras crises de culpa e travaríamos novamente nosso progresso. Gente, deixa eu fazer uma colocação aqui que não é exatamente isso, mas nos dá uma ideia. Vocês já viram os problemas psicológicos ou psiquiátricos e vice-versa, que ocorrem por problemas, como dizem os médicos, né, que eles só falam disso porque não tem para falar de vida passada, mas eles têm uma certa razão, em parte, de traumas infantis? Traumas infantis. Eu falei com isso de vocês quando nós falamos da Joana, né, do problema emocional. Quantas pessoas adultas ou jovens têm um monte de dificuldade por traumas infantis, por uma educação ruim, por lembrar de coisas que fazem sofrer? É claro que vidas passadas influenciam muito mais, mas isso é para a gente entender que muitas das vezes o cérebro, esse computador, esse corpo, não suporta grandes coisas traumáticas, não suporta grandes sofrimentos, não suporta, mesmo numa vida. Agora imagina, volta lá e abre as comportas, tudo, fala aqui tudo que você foi, rapaz, olha o que você fez no passado, olha a guerra que você matou, olha o que você fez com as pessoas. Imagina isso. Resolvendo então sanar o máximo de dúvidas possíveis sobre esse assunto, traremos algumas perguntas e respostas que podem auxiliar no estudo sobre o esquecimento de vidas passadas. Lembrando que a fonte dessas perguntas são comentários e blogs espíritas, e as respostas são baseadas no Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, e na Revista Espírita de 1858. Quem não tem o hábito, aprenda a ter, de estudar a doutrina, sempre não esquecendo da Revista Espírita. No Google, Revista Espírita do ano tal, mês tal, o que foi? Ele abre tudo na hora. E lá tem muita coisa interessante. Vamos lá. O codificador continua... Ué, mas eu já fui nesse. Desculpe. Então vamos a algumas perguntas, tá? E respostas. Não seria mais fácil lembrar de nossos erros passados se assim podermos consertá-los? E assim podermos consertá-los? Aparentemente, a lógica leva a crer isso. Porém, por trás de toda a lógica existem os sentimentos que, estando em nós confusos e imaturos, por sermos ainda espírito em evolução moral, tornam-se perigosos. Se muitas pessoas, por desavenças mesquinhas nesta vida, tratam de procurar por vingança e de cumprir a lei por próprias mãos, imagine, pois, se tivéssemos a lembrança de tantas outras situações semelhantes de outras vidas. Imagine se descobre que você não se dá bem com um familiar por serem inimigos de outra vida. Será que buscaria a redenção do perdão e do amor ou a vingança? E a separação inevitável? E o outro? Será que lhe perdoaria os erros por mais sincero arrependimento que sintas pela falta cometida? O esquecimento é bênção divina, que nos cobre como o manto de um recomeço para saudarmos nossas dívidas com maior neutralidade possível de sentimentos. Pergunta e resposta. Eu acho que a pergunta é simples, é uma pergunta que mais se faz, que mais se tem dúvidas, mas a resposta é muito simples de entender. Eu vou perguntar se alguém quer colocar alguma dúvida aqui, que eu paro, senão a gente segue. Mas olha, quem tiver qualquer dúvida aqui, por favor, fique muito à vontade de falar, a gente abre aqui para a gente ver. Oi, Ruelo. É o Carlos, tudo bem? Por favor. Só um minutinho, deixa eu ver se tem... Só um minuto. Deixa eu ver se tem algum fone aberto aqui, além do seu, para não dar eco. Não, tá tudo bem. Pode continuar, por favor, Carlos. Eu estava conversando com a Angélica aqui em off, mas aí eu acabei achando melhor falar compartilhando com todo mundo, porque o esquecimento, na realidade, ele acaba sendo muito mais uma bênção do que qualquer outra coisa, porque
no nível que nós nos encontramos hoje, entendendo que a nossa melhor versão é essa atual, eu acho que não me interessa. Melhor versão. Eu acho que não me interessa muito o que ficou para trás, não. Não me interessa saber. Lógico que interessa para o meu espírito né, colocar em dia. Mas eu querer saber o que aconteceu para trás, entendendo que a minha melhor versão é essa, eu agradeço a Deus por ter esquecido. Por não esquecer, por deixá-la no cantinho lá, né? Deixa guardada. É isso aí, Miné. Tá certinho. Você quer colocar um... Ok, alguém mais? Senão vamos seguir com outra pergunta. Então vamos lá. Suponhamos ainda é a resposta, né? O que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família, mesmo se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, venha encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco. Por seu devotamento e afeição, não vos acharíeis mutualmente nas mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguires, os ódios se eternizariam. Allan Kardec, com o Espiritismo, capítulo 1. Gente, nesse passo aqui, vocês já leram, já viram, todo mundo aí já deve ter ouvido falar da reencarnação de Sigismundo. Nós já falamos, a Grace já falou disso aqui um pouco. E lá vocês observam dois inimigos se reencontrando num processo de reencarnação. Ele no mundo espiritual, para reencarnar, e o Adelino e a sua esposa, no momento do sono, em perispírito, e aí o perispírito ele abarca uma capacidade de perceber as coisas muito maior do corpo físico, eles tinham ali um embate e tiveram acordos, tiveram conversações, tudo ali. Quando eles voltam para o corpo físico, eles vão esquecer disso tudo, não vai lembrar que ele é um inimigo. Muito interessante isso. Vamos um pouco mais. Tá. Com isso, Kardec nos lembra que esquecemos sim de como adquirimos esse conhecimento, mas que as ideias inatas são a maior prova de que uma experiência corpórea no passado nos deu a experiência necessária e o aprendizado de algumas virtudes ou vícios, né? E conhecimentos que trazemos em forma de facilidades. Por isso, algumas crianças desde cedo parecem possuir certos conhecimentos, tanto científicos como morais, de inúmeras coisas que a elas nunca foi devidamente mostrado. São nossas virtudes, conhecimentos e ideias inatas que derivam de nossas diversas passagens pela vida material. Tudo que adquirimos permanece sob forma de facilidades que possuímos em certas áreas da vivência humana. Se alguém quiser falar, dá um toque, porque eu vou continuar, tá? Outra pergunta muito importante. É possível, então, fazer a regressão de vidas passadas e ter conhecimento pleno de vidas anteriores? Quem já ouviu falar disso? Acho que todo mundo, né? Pessoas que fazem regressão e tal. Então, no nosso caso, que somos espíritos, o que a gente vai pensar disso? Eles dizem, o assunto é polêmico e complexo, mas, unanimemente, a espiritualidade nos aconselha calma e oração. O esquecimento da vida passada é uma lei de Deus para nos ajudar. Ir contrariamente a essa lei pode nos trazer consequências sérias, tais como loucura e obsessão, e até mesmo a morte, segundo relatos de alguns consultórios. Pela complexidade do assunto, teria que deixar tal estudo para outro artigo. Gente, se a gente está falando que a gente tem uma bênção, a gente sabe disso, que a nossa capacidade mental comporta determinado nível, potência de sofrimento, dor, e a gente quer colocar mais coisas do que suporta. E aí a gente vai e faz uma regressão, empurra lá para dentro coisas que não era para trazer, porque Deus já nos deu a bênção. E a gente não quer a bênção, a gente quer lembrar. E aí vai lembrar de coisas que não devia e a pessoa pode ir por um processo de consequências sérias, de loucura, obsessão e coisas piores. Agora vem aquilo que nós falamos lá na introdução. Algum dia será dado ao homem conhecer suas vidas passadas de forma irrestrita? Sim, quando o homem evoluir e para ele ver seus erros e suas vidas passadas, não passar de história. Quando o homem desprender-se do material e entender que a realidade espiritual prevalece.
sobre esse assunto, a Revista Espírita de 1858, em diversas trocas de mensagem com espíritos superiores, habitantes de Júpiter, nos traz a ideia de que o espírito, ao alcançar elevado grau de adiantamento moral, pode facilmente acessar lembranças de existências passadas, tais como lembranças de um ontem qualquer. Deu para entender a questão, por que eu fiz a introdução relacionando o que é um corpo físico, perispírito, espírito, um computador, uma memória e uma memória expandida? Aliás, essa questão de como ele coloca aí, do espírito evoluir, alcançar, né, esse espírito que já tem um adiantamento moral, né? Então, é normal a gente entender, porque são espíritos que já têm uma moralidade, já superou. Esse espírito já superaram todas as dificuldades, né? É como nós, hoje, né? Claro, né? De uma proporção assim, diretamente proporcional à nossa evolução. Aqui, se hoje nós lembrarmos como que nós éramos há 3, 4 anos, 5 anos atrás, tem coisas que a gente não faz mais, que não nos pertence, que nós já temos tranquilidade até para abordar dessas coisas sem gerar um transtorno, sem gerar uma depressão, um desespero, né? Tem coisas, então, mas no nosso nível, se a gente já consegue coisas, às vezes pequenas coisas, ou grandes, seja lá o que for, de acordo com a capacidade de cada um. Mas se hoje eu olho para trás, para eu, Grace, como a Grace que era atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e aquelas coisas que eu melhorei, eu posso falar tranquilamente com vocês, enumerar aqui, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, porque eu consegui superar. Então, agora imagine se não, se a gente ainda não tem essa moralidade, né? E a gente lembrar coisas passadas, olha o transtorno que isso pode nos trazer. Vai, de repente, travar ali, vai fazer com que a gente entre numa situação de sentimento de culpa, de desespero, de pensar que não vai conseguir, de se julgar, eu como pude fazer isso, né? Então, gente, o esquecimento é misericórdia divina, uma bênção. Graças a Deus nós não lembramos, e assim nós temos oportunidade de ir superando as nossas dificuldades. Sabemos que nessa encarnação, na nossa melhor forma, conforme disse nosso amigo Carlos, né? Nessa nossa melhor performance, nós temos tantas dificuldades. Então, mas estamos aí, estamos aqui agora, nesse momento, estamos no nosso dia a dia, tentando nos melhorar, né? Então, que bom que a gente não lembra daquelas coisas terríveis que nós tenhamos feito, né? E iria ser um tropeço, uma trava ali, né, para você progredir, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa bênção de nós não lembrarmos. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos sair aqui agora, então. Ok. Já tem a mãozinha levantada, que bom. É que eu não vejo quando eu estou apresentando lá. Vou tentar pegar o gancho. Boa noite, gente. Boa noite. Na verdade, o Carlos Mine, lá, né? Desculpa se eu errei o nome lá, né? E a Grace acabou de comentar uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida a respeito. O que foi comentado que, assim, essa vida que eu estou vivendo é a melhor. Isso seria verdade? Não é? Não tem resposta? Tem coisas que trazem isso como comprovação dos espíritos de algum lugar, assim? Ou é um achismo, vamos dizer? Tá bom. A Grace vai responder. Tá, obrigado. Sim, Carlos, os espíritos nos afirmam com toda certeza que essa é a nossa melhor versão. É Carlos Miné, que você estava em dúvida do nome dele.
é a nossa melhor versão, sim. E até baseado em quê? Que nós não retrocedemos. Nós sempre evoluímos, é a lei de Deus. A gente pode até, por um momento ali, travar, ficar estancado, mas a gente não regride. Então, cada encarnação, nós vamos ser melhores do que... Apesar, tem a pior pessoa possível que você possa imaginar, mas ele é a melhor versão dele hoje. Né? Então, isso os espíritos nos informam. Então, tenho certeza que sim, você é o melhor que você pode, que você já foi, todas as outras encarnações, hoje você é o seu melhor. E a gente pode Eu sou melhorar. melhor agora, imagina o passado, né? Que eu não fiz, meu Deus. Foi exatamente isso. Quando eu, de acordo, o Chico Xavier falava, se você quer ter uma pálida noção do que você foi, observe as suas tendências. Observe as suas mazelas, as suas tendências íntimas, aquela coisa fora o íntimo, aquelas coisas que você não conta para ninguém. Observe ainda as suas tendências, que você vai ter uma pálida noção do que você possa ter sido em outra vida, né? Assim como as nossas habilidades, tem coisas que são tão fáceis para a gente fazer, né? E para outras pessoas é tão difícil. Às vezes é mesmo em casa, assim, a gente compara, nossa, isso para mim é uma coisa tão óbvia, é tão simples de eu fazer, e para ele não é tão simples assim, e vice-versa, que a gente observa, são as nossas tendências, conquista pessoais. Então, Deixa eu só acrescentar uma coisa, Carlos. Eu não sei, quando você faz a pergunta, o que você está esperando, o que está dentro de você, assim, deixa eu entender alguma coisa comigo. Isso pode ser para todo mundo. Os espíritos falam de forma bem conceitual, né? Vamos lá. Ninguém retroage. Tudo bem. Mas para. Esse parar pode ser mais de uma encarnação, porque o tempo não é importante no progresso espiritual. O espírito não está ligado a tempo. Então, e tem outra coisa. Se a gente tem uma memória de vidas passadas enorme, cheia de, vamos falar a verdade, cheia de egoísmo, de orgulho, de vícios, isso não vai descarregar tudo de uma vez só em cima de você. Isso vai vindo em doses, na medida que o corpo físico, que tem uma capacidade de suportar dor e sofrimento, é muito limitado. Então não vem tudo, vem um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então pode ser que você fale assim, não, mas peraí, essa é minha vida, eu tenho essas coisas que eu gosto, tem umas coisas boas, então quer dizer que na vida passada foi um pouco pior e na vida que vem vai ser um pouco melhor. Negativo, não tem nada a ver com isso. Porque a evolução, ela não é assim. E nem é a escada, às vezes a gente usa esse símbolo. Ela é como se fosse um cone. E ele sobe assim, ó, às vezes volta aqui embaixo, mas não tá perdendo a evolução. É que tem aprendizados numa área que aquele espírito não fez que ele precisa fazer. E às vezes a vida dele não vai ser uma vida mais fácil materialmente, de convivência. Isso não quer dizer que ele retroagiu, é que a experiência que ele tem que passar ali é complicada. Então, vou dar um exemplo, muito simples. Vocês acham que a vida dos discípulos de Jesus era fácil? Não. A vida de Paulo era fácil? Pois é. E qual é o objetivo de tudo que a gente fala aqui, gente? Vamos lá. De tudo que a gente fala, de necessidade de estudar, de aprender, de desenvolver o processo mental, tudo isso, só tem um ponto que tudo isso só serve para uma coisa. No final, é aprender a amar. É aprender a amar. Isso ainda está longe da gente? Tá. Isso a gente vai entendendo no transcurso. Então, o que a gente tem que entender é que para aprender a amar, tem muitas coisas para a gente passar na vida. Muitas coisas. E às vezes são dificuldades, às vezes não, às vezes são, às vezes não. E assim, uma grande dificuldade, uma dificuldade pequena. E olha, os espíritos mais evoluídos que passaram aqui passaram por dificuldades pequenas ou imensas. Big. Por quê, hein? Pois é, porque eles tinham muito para dar. Então, daí a gente já entende que nós, em geral, com raríssimas exceções, o nosso sofrimento é comedido. As nossas dificuldades são comedidas. Misericórdia de Deus. Para o nível de capacidade
do nosso computador, que é limitado. Se explodir tudo de uma vez, a gente entra num processo de loucura. Não é aquilo? A pessoa vai lá, quer saber da vida passada, blaf, explode. Entra em loucura, obsessão, suicídio e tudo mais. Então, a gente tem um limite. Então, assim, o que eles falam, olha, se você não pode retroagir, quer dizer que você, na pior hipótese, você está igual ao que você era. Mas essa comparação de uma vida com outra é uma coisa muito limitada. Não pode ser assim. Você tem que pensar num tempo muito mais elástico para você falar, você sempre vai crescer. Você pode parar uma encarnação, 2, 10, 100, 1000, não importa, mas você sempre vai crescer. Porque tem espíritos, e a gente sabe de leitura, que estão nas trevas, em situações muito difíceis no mundo espiritual, que estão lá há 1000 anos. 1000 anos. E vocês acham que eles estão evoluindo lá? Não! Eles são paralisados. Só que a bondade divina, em algum momento, vai cuidar que aquele espírito vai ter que sair daquilo de um jeito ou de outro, porque ele vai ter que evoluir também. Então, a gente não pode ficar muito preocupado com essa pergunta, como todo espírita faz, né? Mas não é assim tão simples o entendimento. Ah, a minha vida atual é melhor que a vida passada. Calma. A gente vai sempre evoluir, mas pode parar. E parar quantos anos? Não tem isso. Pode parar um bom tempo, porque a gente pode ficar ali, ó. Então, eu dei o exemplo dos espíritos que às vezes são trevosos, espíritos que estão lá na treva há 500 anos, 100 anos, 1000 anos e não saem de lá. Ah, eles melhoraram? Não! Eles estão paralisados. E pode paralisar por tanto tempo? Pode. Depende de 1000 coisas que a gente não... que caberia um estudo maior. Para quem já leu o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda, normalmente quem é mais médio que costuma ler. Lá você vai entender as coisas complicadas que tem. Mas vamos levar para nós essa informação que ela é saudável, nós sempre somos melhor do que fomos, na pior hipótese igual. Pior não. Pior não. Não a resposta mais séria seria, nós nunca somos pior do que fomos. Né? Assim, quando a gente crescer espiritualmente um pouco mais, aí vai ser mais fácil falar, nós sempre somos melhores, porque a gente sempre investe em ser melhor. Atualmente, o investimento nosso em ser melhor é muito precário. Mesmo nós que estamos estudando, fazendo tudo isso, mas isso tudo é forma. Eu entendo que vocês entendem quando eu falo isso, que tudo isso é forma ainda. A essência, tem que tirar a essência ali quebrando pedra, não tem jeito, né? Mas está certo, o que a Grace falou está perfeito, né? Mas precisa colocar esse adendinho aí nesse processo, esse adendo, para a gente não perder a tônica da coisa. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? Bom, esse assunto, eu acho que ele era muito importante trazer. Eu e Grace tivemos alguns vídeos que nós vimos sobre isso aqui, a gente falou, nossa, esse assunto é importante. Eu resolvi trazer para nós, porque ele tem tudo a ver com progresso, lei de progresso, e ele toca em pontos que às vezes as pessoas têm dúvida. Então, se tinha, a gente tentou tirar aqui, tá? Então, vamos lá. Aí a gente volta no nosso assunto aqui, né? Porque o nosso assunto aqui era, vamos voltar aqui, civilização, né? A gente comentou com vocês sobre isso, iniciamos, falamos dos 4 pilares, né? Religião, arte, ciência e política, explicamos isso aqui. Vocês podem voltar lá na aula passada, ou nessa aula aqui mesmo, vocês podem dar um parar na tela e ler, né? Falamos um pouco da lei de progresso, civilização, as perguntas e respostas, fizemos esse adendo e a gente volta aqui na civilização, que seria também um adendo, que a gente fala assim, exemplos de civilização. Quando a gente fala exemplo de civilização, a gente cita o Egito, Roma, os toltecas e a Grécia. E aí vem muita coisa na mente da gente. Quando a gente pensa em Roma, a gente pensa, mas eles eram guerreiros, eles matavam, eles dominavam. É verdade. Quando você pensa no Egito, você pensa, mas tinha os escravos, eles escravizavam, e todo aquele processo lá de Moisés e tal. Quando você pensa na Grécia, você pensa que a Grécia tinha os filósofos, os pensadores, mas também tinha muita guerra. Os toltecas é uma coisa que a Grace vai preparar uma coisinha para nós, para a aula que vem, provavelmente, né? A aula que vem ou a outra. Tá. Mas é que, quando você fala de Egito, a gente não conhece a história do Egito. A gente conhece uma parte da história do Egito que passaram para nós. E Roma também. E Grécia também. Mas se você analisar aspectos da pirâmide, que é a religião, a arte, a política e a ciência, vocês podem observar nesses
nessas 4 comunidades ou sociedades ou grandes conglomerados de países que se fecharam, né, em torno de uma grande sociedade, um processo de civilização que chegou a um ponto, depois degenerou. Tem isso também. E por que isso aconteceu? Porque existe uma coisa, gente. Grande parte dos espíritos que viveram no Antigo Egito, e o Antigo Egito, gente, é muito antigo mesmo, tá? Alguns milhares de anos antes de Cristo, que viveram em Roma por um bom tempo, que viveram na Grécia por um bom tempo, e mesmo nos toltecas, até nos maia, eram espíritos que vieram para cá para trazer processos de crescimento para o mundo naquela época. E a civilização entra em degeneração quando esses espíritos vão embora, porque eles vão embora, voltar para os seus planetas, né? Os capelinos e outros mais que estiveram aqui. Então eles vêm, traz um processo de crescimento, aí o processo é científico, espiritual, político, né? E família, e toda questão de trabalho, de respeito humano, e depois eles vão indo, e no que vão indo, entra em degeneração, porque aí fica, né, os perrapados, né, que somos nós, espíritos ainda de terceira ordem, que vai tomar conta da coisa e vai deteriorando. Isso aconteceu com todos esses aí, né? Se você pensar na Grécia dos filósofos, são espíritos que não eram daqui, são espíritos que vieram para trazer conhecimentos, e a maioria dos conhecimentos que trouxeram eram conhecimentos compatíveis com o budismo, compatíveis com o cristianismo, né, com Jesus, e nós já falamos aqui da introdução do livro, né, do Evangelho, onde a gente vê lá Platão e Sócrates, né, e são espíritos da Grécia, que tiveram aqui e se foram, porque venceram, trouxeram o que tinha que trazer, acabou a missão e volta. Então, aqui como exemplo, eu não vou explicar todos os detalhes, mas vou dar uma passada rápida, do Egito, né, as tradições civilizatórias do Egito. Ok. Só uma passada, porque aí na próxima aula a Grace vai trazer para a gente dos toltecas, aí ela vai discutir um pouco mais os detalhes, que é interessante. Então, quando a gente pensa no Egito, o que a gente pensa? Pensa nas pirâmides, nos faraós e Moisés escravo. Essas são as coisas que vêm à nossa mente. Mas o Egito é muito mais que isso. O Egito é uma coisa absurda, né, de quantidade de tempo, inclusive até mesmo não muito colocado na história. Ele foi o berço da civilização, onde viveu Hermes Trismegisto. Eu já falei muito disso aqui, na palestra que a Grace passou do Jorge Lahar, ele fala do Hermes Trismegisto. Eu já falei do Caibalho, da lei do pêndulo, né? O pêndulo para lá, o pêndulo para cá, e eu achei interessante que o Jorge fala isso, né? Eu vou passar de novo. Passa de novo. E tem grandes sábios no Egito não conhecidos, porque não é divulgado, como o Hermes, um dos maiores, mas tem o Ptahhotep, o Amenemop, Ani e outros, né? Então, grandes sábios que viveram na época das civilizações. E onde os grandes sábios da Grécia foram buscar inspiração. É isso que é interessante. Pitágoras, Platão e outros viveram lá no Egito um tempo, extraindo grandes conceitos civilizatórios e, como eram espíritos já evoluídos, levaram isso para a Grécia. Então, nada mais, nada menos do que 5.000 anos de civilização. Sabe o que é 5.000 anos, gente? É coisa demais, né? Então, assim, eles tinham uma moral que eles seguiam, e essa moral era baseada em atitudes humanas e na justiça divina, né? Então, ela tinha ali era um esqueleto que, no cotidiano, aquilo tudo era vivido. E eles tinham o faraó como um semideus, porque eles acreditavam, e isso eles mostram, né, que o faraó, e vamos lembrar de faraó daquela época de Moisés, não que vai dar confusão na cabeça, mas o faraó como um espírito muito evoluído de um outro planeta que vinha criar uma condição de uma civilização. Então eles acreditavam que ele era e rendia graças a ele e seguia os seus ensinamentos para formar um processo moral no Egito. A religião era coisa do cotidiano das pessoas. Como a gente fala em política, como a gente fala em ciência, a religião era a mesma coisa, era uma coisa que estava dentro do processo da vivência humana no Egito.
Eu não vou ler tudo, gente. Esse material está aí, tá? Para vocês olharem, mas eu estou dando só uma passada, porque dessa vez nós vamos usar como exemplo os toltecas, tá? Aqui fala de dinastias de 2.500, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, né? Aí você tem a sabedoria do Vizi, que é Ptah-hotep, os ensinamentos de Khâ'emini, e aí está tudo escrito aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui, por exemplo, Ptah-hotep dizendo: não te orgulhe de saber, nem presumas demasiadas coisas de tua condição de homem instruído. Então, aqui já está falando de quê? Toma o conselho tanto do ignorante como do douto. Ele está dizendo o quê? Humildade. Está falando de humildade. Mas tem uma quantidade enorme de coisas sobre esse Ptah-hotep, né? E que dá a direção de sentido de dever, retação. E aí, quando fala de retação e sentido de dever, aí você já liga no Bhagavad Gita, que é da Índia, já liga no budismo. Então, essas coisas que nós vamos lendo e vamos relacionando uma coisa com a outra. Aqui você tem a família, né? No Egito. A autoridade moral do pai é o reflexo da autoridade moral do faraó, no Império. O faraó, devido à sua evolução espiritual e ao seu conhecimento, representa a lei ou ordem divina. Então, o Ptah-hotep dizia: se teu filho comete uma injustiça, se não obedece a teus desejos, se abandona a disciplina, se seus atos arruinaram sua casa, se protesta diante de tudo que diz, expulsa-o já, que não é teu filho, não nasceu de ti. Então, eles eram muito rígidos com isso também, né? As pessoas tinham que estar todos envolvidos para criar uma civilização. Quem não estava envolvido em criar uma civilização não podia fazer parte dela. Parece uma coisa muito forte, mas é assim que funcionava, né? A solidariedade... Fala também sobre matrimônio, volta. Não, a família, né? O matrimônio assume uma importância fundamental como célula social e como fonte de felicidade humana. Deve basear-se no amor, na compreensão mútua e na felicidade recíproca. Não é prudente nem aconselhável romper com tão delicados vínculos por causa irracional de abandonar-se ao prazer momentâneo dos sentidos e aventura intranscendente. Então, valorização da família, né? Muito valorizada a família. A solidariedade, né, ela é própria do vínculo familiar e destaca-se essa solidariedade social sob forma de uma caridade ativa. Todos os bens que se possui são uma dádiva divina. Compartilhá-los é uma maneira útil de expressar o agradecimento aos deuses, né? A caridade e a misericórdia desembocam em outros princípios também expostos por Ptah-hotep, pelos moralistas em geral. Não deve semear o medo entre os homens e não se deve recorrer à força. Vamos passando aqui. Olha só. Não semeios o medo entre os homens, e, se não queres que Deus te corresponda com a mesma moeda. Gente, já ouviram isso aqui? Pois se alguém, para ganhar a vida, pretende empregar a violência, Deus há de lhe tirar o pão da boca, se o faz para enriquecer. Deus há de lhe advertir: despojar-te-ei dessa riqueza, se é para agredir os demais. Não duvides de que, no final das contas, Deus há de te reduzir à impotência. Não semeios o medo entre teus semelhantes, pois essa não é a vontade de Deus. Não causes dano a um homem, para que outro não cause dano a ti. Não sejais duro de coração para com o homem, se pode interceder por ele. Gente, isso aqui é evangelho? Muito parecido com essa eu não vou entrar em detalhes. A moral pública, o trabalho, né? Depois vocês leem isso aqui para vocês verem que coisa interessante, né? Como funciona a busca da verdade, a busca da verdade, a religião, a política, gente, a política, né? Muito bem. Nós vamos deixar isso aqui para vocês verem em casa. Na semana que vem, a Grace vai trazer os toltecas para falar da civilização, que é muito legal. E eu vou sair daqui. Bem, gente, estou eu aqui, já pedi, mas eu não obtive respostas. Vou pedir de novo. Por gentileza, poderiam vocês agora, de preferência, para ninguém esquecer? Nós temos que ouvir, só não... Sim, não, mas ele vai fechar a aula, mas antes de fechar a aula, poderiam, por gentileza, confirmação do aniversário de vocês, não precisa colocar o ano do nascimento, aliás, devido à pandemia, eu parei pelo menos uns 3 anos, que eu não contei.
Eu deixei para lá, com aqueles anos esquisitos de pandemia, eu deletei, né? Então, eu gostaria muito que vocês colocassem só o dia e mês. E, se possível, me mandar agora, que Manda depois pelo WhatsApp, né? vocês esquecem. Então, por favor, manda agora a data do aniversário de vocês. Agora ele vai finalizar a aula. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida ainda que queira colocar? Qualquer coisa para a gente antes de fechar? A gente tem aqui uns minutinhos, eu não sei nem se tem, mas tudo bem. Temos alguns minutinhos. Fique à vontade aí, viu? Não chegou nenhuma mensagem ainda no WhatsApp para mim, hein, gente? Tem que esperar. Estava escrevendo no grupo ainda. Bom, viu? Pelo menos um aí, né? Bom. Ótimo. Vamos ver se todo mundo que está aí vai me responder aqui. Se não tiver dúvida, nós vamos encerrar. No questions? Ruela. Oi. Boa noite a todos. Eu cheguei meio atrasadinha, né? Então, não, é só fazer uma observação assim que, nossa, eu achei esplêndida a aula que nós tivemos hoje aí. E fiquei pensando o seguinte, toda essa misericórdia divina do esquecimento, eu fiquei pensando no fator culpa, que isso é uma coisa assim que é muito comentada até nos dias de hoje, né, que o fator culpa leva a gente, às vezes, a emperrar o progresso, nosso próprio progresso. Exatamente, né? Ficar remoendo ali. Né? Isso foi uma coisa assim que me ocorreu, que eu acho que tudo tem, né, a sua certeza e o porquê. E as das civilizações, pelo que eu olhei assim de relance aí que você foi lendo, também, nossa, o mundo já foi um dia preparado para uma moral melhor, né? Isso é uma coisa que me ocorreu aqui também, olhando isso daí. Quanta coisa essas civilizações aí já pregaram, já fizeram, já tivemos bons exemplos. Né? Exemplos, e nosso mundo, infelizmente, caiu, né? Aí nisso aí de novo. Mas é só essa observação. Deixa só um minutinho. Eu quero só colocar uma coisa em cima disso aí, para não perder o... Olha o processo. Espíritos vieram de outro planeta, trouxeram um nível de conhecimento, de entendimento da vida espiritual e outras coisas mais, muito maior. Colocaram isso na Índia, colocaram isso na China, colocaram isso na Europa, colocaram no Egito, colocaram na Grécia. Depois vem um Jesus e coroa tudo isso com um evangelho. Então, são coisas de um nível muito evoluído. Até hoje é muito evoluído para nós, muitas coisas, em vários lugares. Tudo isso veio. A espiritualidade falou, vai lá, leva tudo isso para eles. Levou. Só que quem ficou para tomar conta disso somos nós. E somos espírito da terceira ordem. O que a gente fez com isso? Em geral, a gente deturpou, a gente usou para dominar, a gente usou para o medo, né? Eu sempre comento um exemplo, não sei se vocês viram um filme chamado O Livro de Eli. Não sei se alguém já viu. Com Denzel Washington. Eu já vi 2 vezes. O que fica claro ali é que... eu já vi também. O que fica claro ali é que o homem que queria dominar as pessoas numa determinada comunidade, ele procurou a vida inteira uma Bíblia. E as pessoas não sabiam o que ele estava procurando, mas ele mandava todo mundo caçar para ele livros e trazer. Ele queria a Bíblia porque ele sabia que com a Bíblia ele ia dominar todo mundo. Olha o nível, né? Esse processo, gente, é assim que funciona. A Bíblia, o Evangelho, sempre foi usado como forma de poder, de coação e de criar medo. E esse rompimento disso, que a gente... E aí o Jorge fala mais ou menos assim, houve um rompimento disto no século XVIII e XIX, eu já falei lá no Pêndulo, quem estudou lá o Pêndulo, materialismo, aquela coisa toda, está lá escrito, porque ao invés de uma religião, mesmo que fosse daquele jeito, levou-se ao materialismo, esquece tudo, esquece. E hoje a gente está colhendo um fruto muito amargo, porque a grande juventude não quer saber mais nada de espiritualidade, não quer saber de Deus. Então a gente está colhendo um fruto muito amargo por não ter conseguido manter um pouco de
toda essa herança que deixaram para nós, tá? Então, é isso que eu queria colocar, Cecília, para a gente compreender um pouco essa questão de coisas bonitas que ficaram, civilizações, aprendizados. E hoje, quando a gente olha para o passado e vai buscar um Hermes Trismegisto, só vê coisas maravilhosas. Vai buscar em alguns pensadores do Egito muito mais antigo, encontra coisas maravilhosas. Vai na Grécia, em alguns filósofos, não todos, em alguns filósofos, encontra coisa maravilhosa. Vai no Buda, vai em Krishna, vai em Jesus. Você fala, mas pera, tudo isso eu entreguei para essas pessoas, e o que eles estão fazendo com isso? Esquecendo. E aí o Jorge fala na mensagem uma coisa linda, mas o Espiritismo vem resgatar isso. Porque quando ele traz todos esses conhecimentos que lá no passado existiam e pôs o Evangelho junto da doutrina, ele resgata tudo. Então nós temos a responsabilidade de não deixar isso morrer dentro de nós, trazer isso para dentro de nós. Isso é importante. Pode falar. Então, Cecília, para você ficar mais encantada ainda com essas informações sobre a civilização dos toltecas, eles falam com apenas 4 compromissos. Era a base da civilização, 4 compromissos que eles falavam que se nós assumirmos com a gente mesmo, não é eu assumir com fulano, com Beltrano, com a família, 4 compromissos. Eu vou falar com vocês. Eu particularmente melhorei bastante baseado nesses compromissos e tenho certeza que vai ajudá-los muito também nesse processo. Semana que vem, se Deus quiser, eu trarei para vocês. Então, que legal. Sim, então, para vocês terem então, essa noção que, conforme você falou aí, nós já tivemos bons exemplos, quantos espíritos iluminados que passaram por nós, que trouxeram coisas, só que nós somos renitentes no mal. Nós somos cabeça dura ainda, vamos dizer assim. Então, a gente não absorve isso com toda a profundeza, né? Mas estamos a caminho. Com certeza, todos nós chegaremos lá. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação antes da gente encerrar? Nós estamos, deixa eu ver. Derradeiros. Estamos nos derradeiros minutos. Ô, Fred, vamos lá. Eu só queria pedir para quem fosse fazer a prece final, pedisse a intercessão dos amigos espirituais para um menino chamado Bruno Moreira, que é filho de um grande amigo meu, que a gente está fazendo 40 anos de formado de colégio, né? E ele se acidentou na cidade de Presidente Prudente e ainda está em coma. Está em coma induzido, está numa situação bem delicada. Aí eu pediria só para quem fosse fazer a prece final, pedisse a intercessão por ele. Obrigado. Fred, você conhece, você não quer fazer a prece e já fazer a vibração? A gente segue você? Acho que é melhor. Pode ser? Sim, sem problema. Gente, só para pegando ainda carona um pouquinho na fala do Fred, nós temos tido tantas comprovações do poder da prece. É algo assim, gente, que a gente tem vivenciado isso. A gente pensa que não, para furado isso, vamos, quando a gente pede uns para os outros, assim, de fazer prece, nesse momento, que agora, nesses segundos que vão ser feita uma prece com nós todos, unimos a nós não conhecemos o Bruno, mas quando o Fred vibra ali, fala nele, ou quando nós citamos o nome dele, todos nós, um segundo que seja, que a gente emite vibração, isso vai chegar no Bruno, com certeza. Não é dizer que nós vamos ter esse poder de cura, mas os espíritos aproveitam nesse momento os nossos fluidos e levam em benefício dessa pessoa. Então, gente, eu gostaria de colocar que sábado eu estive no Centro Espírita e a palestra da Juliana, não sei o sobrenome dela, foi uma palestra muito boa, Juliana Castilho, né? E ela fala justamente sobre prece nessa palestra.
Então, aos amigos aí que tiveram oportunidade, está no YouTube, essa palestra de sábado passado foi muito boa, foi muito interessante de assistir o que ela falou. O poder da prece é algo assim fantástico, né? E a gente vê comprovação assim em tempo real. Então vamos lá, Fred, por favor. Então, convido a todos os nossos queridos irmãos a se unirem nesse momento de oração, de agradecimento ao nosso Senhor, nosso Pai, que por sua misericórdia infinita nos permitiu estar aqui reunidos em busca de um conhecimento melhor, em busca de como aprimorar nosso espírito, em busca de como deixar nossas vidas melhores, né? Então, agradecer a Jesus, agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha, a todos os nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga que nos prepara para esse trabalho do Centro Espírita André Luiz. E agradecer a todos por esse momento de conhecimento que nos foi ofertado. Aproveitar esse momento também e pedir a intercessão dos espíritos amigos, daqueles da legião de amigos de Bezerra de Menezes, dos médicos espirituais, dos espíritos amigos que ajudem ao menino Bruno Moreira a enfrentar toda essa situação de trauma que ele está passando nesse momento. É um momento delicado, é um momento difícil para ele, para todos os seus familiares, o pai dele, Maurício, a mãe dele, Ana Cláudia. Então, pedimos boas vibrações e os nossos amigos espirituais emitam luzes que melhorem a condição espiritual de todos eles, melhorem o entendimento nesse momento de dor, de angústia, que eles estão todos passando. Pedimos também à Nossa Mãe Santíssima que envie os seus amigos, que enviem os seus companheiros, que eles possam, nesse momento também, envolver toda a família com seu manto de misericórdia, e que eles possam ajudar a todos nesse momento. Que as luzes, as boas vibrações de todas a espiritualidade amiga e também dos amigos do Centro Espírita André Luiz cheguem até eles. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí pela paciência, né? Obrigada, amigos. Eu mandei de novo o link das duas palestras que vocês vão amar escutar e vão fazer boas opções de estarmos mais próximos de Jesus. Não é fácil, mas a gente não tem um direcionamento para saber. E a semana que vem estaremos aqui novamente. Um abraço e vou lá, já ver se vocês fizeram o deverzinho de casa agora. Deverzinho de casa, não, de aula. E mandou mensaginha para mim. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Estão parando a gravação aqui. Até mais. Obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.